ilustríssima diretora do Centro Tecnológico, professora doutora Maristela Gomes da Silva, demais componentes da mesa. Hi, colegas! Nem parece que já faz 5 anos, 2 meses, 6 dias e 10 horas que iniciamos esse curso. Naquela época obtivemos o resultado do vestibular bem antes de começarmos a estudar. Certamente nos sentimos com moral bastante elevada. Porque, para quem não sabe, o primeiro período é uma época em que o estudante que passa no curso como engenharia de computação se sente o máximo, não é não? Pois bem, digamos que o período que nos sentimos assim foi bastante curto. Bastaram os primeiros resultados das provas para que nos sentíssemos verdadeiros indivíduos portadores de uma rede neural competente. Em outras palavras, um bando de... Esse curso parece ter durado tanto tempo que ele pode até ser dividido em algumas eras. Era gaudiosóica, marcada por sinais que costumavam aparecer do nada no meio das contas para que as leis físicas do universo não entrassem em colapso. Acho até que foi justamente uma dessas leis que, num passe de mágica, duplicou a prova de PD1 de um colega nosso de turno. Ou talvez tenha sido a mesma lei física que permitiu que a minha bicicleta adquirisse uma velocidade supersônica na prova de Física 2. Outra coisa, não sei por que tivemos tanta dificuldade em aprender limites, derivados e integrais, uma vez que nossas aulas eram dadas no formato remixado, só ouvindo para acreditar. E aquela provinha de PD2? Umas 4 horas, hein? E teve gente que disse que ia tirar 0 e acabou tirando 10,5. Era 2, período getuliano. Nessa época, a força de ação gravitacional entre as cadeiras do CT2 parecia aumentar significativamente todas as sextas-feiras, transformando-as em estranhas estruturas retangulares, sempre de 4 em 4. Isso sem falar nos pobres geradores de função e osciloscópio que acenderam os céus tão precocemente. Eu nunca vi um pequeno LED vermelho brilhar tão forte. Talvez só tenha brilhado mais que o meu famoso LED azul de alto brilho, né? Era 3. Era dentiliana. Bom, essa era foi interessante. Não apenas porque alguns de nossos amigos descobriram que transistores de potência precisam de dissipadores. Nem que pôr no freezer também não resolve. Mas principalmente porque eu batalhei tanto com esse grupo que aqui se encontra e mesmo assim eu reprovei, cara. Nós estávamos nos sentindo em casa no apartamento do PET, não é não? A ponto de ir no banheiro de porta aberta, dormir no chão, usar aquela bela mesa de vidro como bancada de trabalho, tendo solda, furadeiras e tudo mais ali em cima. Fora que estávamos em constante comunicação com outro grupo. E não parecia haver limite para o próximo absurdo que ouviríamos, quando o Pedrone nos ligava dizendo: "Aí galera, estou com um problema aqui." E enquanto esse trabalho rolava, havia outro paralelo acontecendo. E o melhor, tinha tudo a ver. Afinal, engenheiros de computação também precisam saber calcular a resistência de estruturas de concreto. Tanto quanto programar em C, C++ e Java num período só. Olha o Big Int aí se manifestando. Quarta era, a era do descontrole. Essa foi a época que conhecemos a tia Rô. Mas em compensação foi a época que conhecemos o Netinho. Foi o período que nós percebemos que domingo à tarde não é o momento mais adequado para vir para a UFSC estudar eletrônica digital 1. Eu mesmo estudei tanto para essa prova que eu entreguei em 5 minutos. Foi o tempo que o Evandro teve para poder chegar com a lista de chamada até mim e entregar para o Evandro. Felizmente, no final, tudo deu certo. E quanto ao adiamento da prova de SO? Bom, isso aí a gente deixa para começar lá fora, pode dar briga. Era assim, Orivaldiana. Bom, essa foi a era que percebemos que um período pode durar muito mais do que um semestre. 3 palavras resumem muito bem essa história: compiladores, Lisp e Prolog. Era 6. Essa foi uma época interessante também, né, pessoal? Foi a época que nós descobrimos que o MP3 é realmente muito superior. Professor, certamente que essa lógica sua, você sabe, né? Muito complexão. Era 7. Era final. Destaque dessa última era certamente foi o estresse dos projetos de graduação. Até ontem, literalmente, tinha gente tentando acertar nota para poder estar aqui
Gamar. Todo mundo Gamar. Tá aqui, ó. Aí. Pessoal, essa turma fez história. Hoje nós preferimos falar em tom engraçado de tudo isso. Porém, passar por tudo isso, vocês bem sabem, não foi nada fácil. Houve momentos que sequer tivemos tempo de ter uma refeição decente. Inúmeras noites mal dormidas. Sacrificamos a nossa convivência com aqueles que amamos. Fomos testados físico e psicologicamente até as últimas consequências. Mas, em consequência disso, aprendemos o valor de uma verdadeira amizade. E que se nós lutarmos juntos, nós podemos vencer qualquer desafio. Cabe neste momento expressar o nosso mais sincero agradecimento a todos os que de alguma forma fizeram parte de nossas vidas. Os nossos pais, namoradas e namorados, professores, demais funcionários dessa escola e o restante da turma que lá atrás se encontra, que com certeza fez parte da nossa vida. Certamente houve momentos que tais pessoas tiveram que realmente nos suportar o nosso mau humor, o nosso cansaço, enfim, todo o estresse que passamos, especialmente nos finais de período. Gostaria também de deixar um agradecimento especial à nossa colega de turma, a Bia, pelo excelente trabalho desempenhado frente à nossa comissão de formatura. Bom, pessoal, quando eu era calouro, eu sempre quis saber o que era ser engenheiro de computação. Mais engraçado que eu continuo querendo saber, né? Muitos dizem que o engenheiro é aquele projeto que constrói coisas. Está correto, sim. Mas pensando melhor, a tarefa primária de um engenheiro talvez seja a de desconstruir. Afinal, para que serviriam então os cálculos e físicas, se não para que treinemos a nossa habilidade de desmontar a realidade, de não nos aceitar como elas nos se apresentam. E lembrar sempre que não há verdade absoluta. E acreditar que é sempre uma forma melhor, ou simplesmente diferente, de entender e de fazer as coisas. Este é o nosso papel. Não podemos achar que é sempre necessário conhecimento sobre-humano para que nós comecemos a fazer isso. Muito menos achar que tudo que poderia ser inventado já foi. A história tecnológica está repleta de exemplos de evolução que tentou caminhar no sentido da simplicidade, do que no aumento da complexidade. Bom, pessoal, a partir dessa noite, somos oficialmente engenheiros de computação. Se antes as nossas dúvidas e incertezas diziam respeito a como o curso seria, a grande dúvida agora é qual o curso que a nossa vida irá tomar. Alguns irão para o mercado de trabalho, atuar como engenheiros. Outros talvez prefiram o cargo público. Há aqueles, como eu, que acreditam na educação e continuarão seus estudos no mestrado e no doutorado. Anderson, seus filhos vão precisar de professores. Tomara que eles gostem de engenharia tanto quanto eu gosto. Mas nada disso constitui certeza alguma. Como diria Toquinho em Aquarela, nessa estrada não nos cabe conhecer ou ver o que virá. O fim dela ninguém sabe bem ao certo onde vai dar. Mas talvez seja essa a beleza da vida, não é, pessoal? Nós podemos apenas planejar o nosso futuro. E foi o que de fato nós fizemos durante todo esse tempo. Contudo, nós não podemos ter certeza de nada. E muito menos ter total controle sobre os acontecimentos que nos sobrevirão futuramente. Mas uma coisa eu sinceramente acredito. Abre aspas. Seja você quem for, seja qual for a posição social que você tenha na vida, a mais alta ou a mais baixa, tenha sempre como meta muita força, muita determinação e sempre faça tudo com muito amor e muita fé em Deus. Que um dia você chega lá. De alguma maneira você chega lá. Ayrton Senna da Silva.